Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de História, referente ao dia 15 de 5 de 2020. Nós trabalharemos com as correções da página 154, desculpem. A hora do texto das páginas 155 a 159, certo? Vamos lá então. Suas primeiras ideias. De acordo com os versos do poema, de que o autor tem saudade? O autor tem saudade da sua vida na roça, certo? Represente por meio de desenho o modo de vida no campo e na cidade. Aqui eu coloquei que vocês têm que representar o modo de vida na zona rural, que é no campo, né? E o modo de vida na cidade, certo? Na zona urbana. Vamos conhecer um pouquinho do modo de vida no campo e na cidade? Página 155. Modo de vida no campo e na cidade. O modo de se viver no campo é diferente do modo de vida na cidade. Muitas dessas diferenças se originam no espaço geográfico ocupado e outras são herdadas por seus habitantes ao longo dos anos. Então, muitas vezes as pessoas que vivem no campo, os filhos continuam porque amam aquela vida mesmo, sabe? É uma continuação, assim como as pessoas que vivem na cidade, tá? Mas em outros momentos acontece da pessoa se cansar da vida na cidade e ir para o campo, assim como as pessoas que vivem no campo se cansarem da vida no campo e irem para a cidade, tá? Sem problema algum. Modo de vida no campo. Campo ou zona rural é uma região que está fora da área urbana, mais distante dos grandes centros. É uma área que costuma ter bastante vegetação, muitas espécies de animais, residências mais isoladas, ou seja, as residências são longe uma da outra, tá? Grandes áreas reservadas para o cultivo de diversas plantações e criação de animais, certinho? Então, aqui eu solicito que vocês marquem, tá? Esse trechinho todinho aqui com o marca-texto de vocês, porque é o conceito da vida no campo, certo? Aqui tudinho. Página 156. A seguir, veremos algumas características da vida no campo. Olha só essa paisagem aqui atrás para começo de conversa, né, gente? Vida no campo. A paisagem do campo é composta, em sua maior parte, por vegetação natural, horta e pomar mantidos pelos próprios moradores, de onde são retirados alimentos para o consumo próprio ou para serem comercializados. O mesmo acontece com a criação de animais. É comum ver na paisagem rural árvores frutíferas ou floridas, pastos com animais e estradinhas de terra. As construções, sejam elas pequenos sítios, chácaras espaçosas ou grandes fazendas, são geralmente distantes uma das outras e há poucas casas comerciais. Na zona rural, é comum ver caminhões e tratores auxiliando o agricultor no trabalho com a terra, além de automóveis que são usados para o deslocamento de pessoas. Helicópteros e aviões de pequeno porte agilizam o vai e vem dos donos de grandes fazendas. Entretanto, não se pode esquecer de que os cavalos ainda são usados como meio de transportes e condução do gado. Ouve-se dizer que a vida no campo é tranquila e as pessoas descansam em redes ou espreguiçadeiras, apreciando a paisagem e o som dos pássaros e cigarras. Entretanto, isso não é verdade, pois a lida, como diz o trabalhador rural, começa antes de o sol raiar e termina com o pôr do sol. Então, a gente fala que a vida no campo é tranquila, que não tem correria, mas os trabalhadores da zona rural trabalham muito também, certo? É diferente da vida na zona urbana. No entanto, há muito trabalho a ser feito também, tá? Não adianta a gente pensar que quem mora em fazenda não trabalha, porque trabalha sim. Página 157. Diálogo com o texto. Encontre no diagrama palavras que representam características relacionadas ao modo de vida no campo. Eu retirei o diagrama daqui, gente, porque estava com as respostas, tá bom? Então, vocês vão retirar de lá palavras que representam essas características, tá bom? Número 2. Compare as características da vida no campo
com o seu modo de vida e escreva uma semelhança e uma diferença entre elas. Então, vocês vão achar as palavrinhas que estão aqui sobre o modo de vida no campo. Aí vocês vão dizer as semelhanças da sua vida com a vida no campo e as diferenças da sua vida com a vida no campo, certo? Vamos então para a página 158. Leia com atenção o diálogo escrito nos quadrinhos a seguir. Leonardo e Luciano. Luciano, vamos comigo conhecer a cidade? Não, Leonardo, eu gosto é do campo. Vamos, aqui não tem nada para fazer. Vou lhe mostrar muitas coisas diferentes. E lá, Léo, tem alguma coisa bonita para se ver? Letra A. Leonardo afirma para Luciano, no segundo quadrinho, que no campo não há nada para fazer. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Então, aqui vocês vão me dizer se vocês acham que realmente não tem nada para fazer no campo e por quê. Se não, vocês falam por que vocês acham que não. Se sim, vocês falam por que acham que sim, tá bom? Qual é a importância da zona rural? Por que vocês acham que a zona rural é importante? Número 5. Desembaralhe as letras dos quadrinhos abaixo e descubra os nomes de alguns produtos cultivados na agricultura. Então, aqui tem produtos que são cultivados na agricultura. Vocês vão desembaralhar e colocar o nome aqui embaixo, tá bom? Página 159. A vida no campo também tem problemas. Mesmo com uma bela paisagem e o contato frequente com animais e plantas, a vida no campo apresenta algumas dificuldades. Leia o relato de Dona Carminha, uma agricultora de 64 anos, moradora da zona rural do estado de Sergipe. Cresci em meio aos animais. Diariamente, ao acordar, ia ao pasto e conversava com as vacas. Passava no galinheiro e pegava os ovos e ainda alimentava os porcos no chiqueiro. Nossa mesa era farta. Comíamos frutas e verduras retiradas de nossas plantações. E a horta estava sempre bem verdinha. Mas os tempos mudaram. Hoje, o que antes era verde está seco, esperando a próxima chuva, que demora a chegar. Por conta da seca, muitos animais morreram por falta de alimentos e muitos compradores já não nos buscam para comprar nossos produtos. Ou optam por produtos industrializados ou cultivados em estufas e grandes fazendas latifundiárias. Muitos dos trabalhos que eu e minha família fazíamos no campo hoje são feitos por máquinas e nós temos que buscar novas ocupações. Faltam oportunidades para nós e o jeito é migrar para a cidade e aumentar o número de agricultores que decidem pelo êxodo rural. Que palavra estranha, né? Êxodo rural. Converse com seus colegas e, de acordo com o relato de Dona Carminha, faça uma lista de problemas enfrentados pelos moradores do campo. Então, aqui, vocês vão ler esse texto e vão me dizer quais são os problemas que os moradores do campo enfrentam. Pesquise para saber o que é êxodo rural e por que isso acontece. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o êxodo rural, certo? E me dizer por que vocês acham que isso acontece, tá bom? Primeiro, vocês vão ter que explicar o que é o êxodo rural aqui nesse exercício na letra B, tá bom? E depois vocês vão falar por que isso acontece, certinho? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!